Bom dia, meu povo. Vamos lá, né? Pra mim é bom dia, tá? Não sei pra vocês. Seguinte, vamos dar uma olhadinha hoje em Arrow Functions, certo? Funções seta. E que danada esse trambolho aí, tá? Então, tem o Notion aqui, que eu atualizei a parte do Notion de funções, tá? Então, depois é bom vocês darem uma revisada na parte de funções, todinha, com a parte textual aqui, certo? E a parte de Arrow Function é uma maneira simplificada, compacta da gente escrever funções. Isso é uma maneira de colocar bem simplificada também que eu estou colocando, tá? Porque Arrow Functions tem umas coisas por trás aí, como bindings também, mas eu não vou entrar em detalhes agora sobre isso, vou mostrar mais a parte de você utilizar Arrow Functions sem entrar nessa parte de binding aí também, a parte de métodos também, porque a parte de objetos, como é que ele trata isso, diz, por conta que isso aí, em outro momento, em orientação a objeto, a gente vê esse conteúdo, tá? Então, vamos focar agora mais em algoritmos, então vamos esquecer essa parte aí. Então, seguinte, a gente para declarar uma função, a gente aprendeu que a gente tem que fazer function, escreve o nome da função, colocar o nome aqui da função soma, exemplo, e recebe os parâmetros aqui. Então, colocar o parâmetro a e b, depois a gente tem que abrir aqui chaves, fechar chaves para o corpo da função, e a gente pode colocar aqui o nosso expressão, né, os nossos comandos que essa função vai executar. Então, pode fazer aqui, criar uma variável aqui, soma, colocar resultado, só para ficar diferente o nome da função, resultado, igual aqui a mais b, depois coloco aqui para retornar resultado. Certo? Então, isso é uma função que eu poderia utilizar essa função no meu código aqui, chamando ela soma e passando dois valores. Vou passar aqui o valor aqui 5,7, tá? Então vou colocar ponto e vírgula aqui e vou colocar aqui para esse resultado dessa soma ser atribuído a uma variável chamada s. Depois, se eu quiser, eu posso fazer aqui um console.log s para a gente ver o resultado, tá? Então, se a gente executar isso aqui, a gente tem aqui o resultado 12 aqui da soma. Tá? Se a gente quiser ainda utilizar template string, podemos colocar aqui um crase, a soma e a gente coloca o cifrão, abre chave, para colocar uma expressão como resultado, template string, ele vai mostrar aqui para a gente a soma é 12. Beleza, então vamos focar nessa função soma, tá? Que está sendo chamada aqui. Então, com o Arrow Function, ele tem uma maneira simplificada da gente fazer isso, certo? A primeira coisa que a gente pode fazer é colocar aqui como constante essa função, vou chamar de soma e coloco um igual, tá? Ao colocar o igual aqui, agora eu já vou ter meu Arrow Function só em colocar um igual maior, ou seja, parecido com uma seta, né? Então, bota um igual maior, fica parecido com uma seta. Então, a função seta, a função Arrow Function aqui. E aqui é os parâmetros, bem similar de função. E aqui abriu chave, fechou chave. Então, se eu executar agora, nesse formato de Arrow Function, continua funcionando do mesmo jeito o meu código. Então, você pode colocar, tá, professor, assim, mudou aqui, basicamente mudou o nome da variável aqui, que não, se você não declarava uma variável const, botava function, depois botava soma. Então, mudou basicamente isso aí, umas besteirinhas aqui, como igual, e esse negocinho de seta, né? Então, não vale tanto a pena se a gente for só colocar desse resultado, porque realmente não simplificou tanto, tá? Mas aí a gente pode simplificar mais ainda. Primeiro que a gente, na própria função, a gente poderia ter colocado essa soma de A e B aqui diretamente, né? Para colocar para retornar A e B, tá? Então, se a gente executasse, funcionaria do mesmo jeito e não faz diferença nenhuma aí também que em function também a gente conseguiria fazer da mesma forma. Mas aí a gente também tem uma outra maneira mais simplificada. Eu posso simplesmente tirar esse abre e fecha e tirar o return também. Porque o arrow function, quando ele só tem uma expressão, ele vai calcular algum valor e retornar esse valor, eu não preciso nem colocar o return. Então, o return não precisa ser colocado. Então, se eu colocar aqui, recebendo parâmetros
seta e depois colocar alguma expressão, certo? No caso, uma expressão aritmética aqui, que o resultado da expressão aritmética vai ser retornado por essa função soma. Então, aqui eu já tenho uma simplificação maior aqui para a gente escrever funções. Certo? Então, isso é um syntax sugar, um açúcar sintático, para a gente conseguir escrever funções mais simples. Tá? Mas no arrow function ainda tem outras modificações em relação à function também, que muitas eu não vou apresentar agora, que é mais ligada à parte de orientação a objeto também. Tá? Então, outra coisa legal também de arrow function é quando ela recebe só um parâmetro. Tá? Porque quando recebe só um parâmetro, vamos supor que aqui eu tenho um A, e o valor que eu receber de A aqui eu somo com 100. Tá? Então, vou colocar aqui, no caso, recebo um parâmetro agora, e ao executar, eu tenho aqui agora 105 recebidos. 5 como parâmetro, somou com 100, 105 o resultado. Quando a gente só tem um parâmetro, as chaves também são opcionais. Então, posso colocar só aqui o parâmetro, depois a seta e colocar a expressão aritmética que eu quero. Então, isso vai ajudar bastante aqui a gente colocar aqui uma expressão, uma função de maneira bem curta, tá? Escrevendo de maneira bem curta, que faz essa soma aqui. Então, é uma maneira interessante aí da gente criar funções e ela está sendo muito utilizada. Depois vou mostrar para vocês aí alguns casos aí, principalmente em orientação a objeto, a gente vai utilizar muito ela e também com a parte aí de array, a gente vai utilizar bastante isso aí, tá? Então, esperar um pouquinho aqui que eu já mostro para vocês em relação a isso aí, certo?